Então, pessoal, hoje nossa aula dia 12/9 é a segunda parte da aula, tá? Então, iniciando aqui a gravação, a gente vai começar a falar então agora do conceito de valor justo, tá? Seguindo aí o CPC. Então, como eu estava dizendo, para quem... Obrigado, Luciana, por me lembrar aí. A gente que está falando sempre das normas, acostumados a falar das normas, o que acontece? A gente acaba se acostumando com o conceito de valor justo. Então ele é importante porque, como vocês viram, tem uma série de normas, praticamente todas utilizam esse conceito. Todas elas praticamente têm lá, de alguma maneira, não necessariamente, mesmo imobilizado, que ele tem que ser feito o registro pelo custo de aquisição, mas tem determinados momentos que você acaba usando o valor justo. Tá? Bom, então vamos ver o conceito aqui. Ó. Ele diz aqui o seguinte. Então, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo. Então, se eu estou vendendo, se eu estou recebendo, ou que seria pago pela transferência de um passivo. Então, quando a gente fala pela transferência de um passivo, é quando você está, então, eliminando esse passivo, né? Ou quando você está renegociando esse passivo, tá? Então, ou é no recebimento, ou é na negociação desse passivo. Tudo bem? Então, deixa o Rafael e a Marta entrar aqui, beleza. Então vamos lá. Que seria pago pela venda de um ativo ou pago pela transferência do passivo. Muito bem. Até aí, é relativamente simples entender. Então, é o valor que eu recebo pela venda ou que eu deveria pagar ou para transferir um passivo. Tudo bem? Aí ele fala aqui, ó, em uma transação não forçada. Bom, essa questão da transação não forçada, ela é importante porque quando eu penso em situações nas quais eu sou obrigado a fazer determinada operação, por conta da lei, por conta, às vezes, de necessidades até físicas, por exemplo, imagina que eu estou passando, sei lá, uma doença, eu preciso vender imóveis para poder pagar tratamento, esse tipo de coisa. Significa que nesse tipo de situação você não está fazendo, ou até uma decisão da justiça, como eu disse, processo trabalhista, qualquer coisa do tipo, você está fazendo por uma questão, você está fazendo obrigado, você não está fazendo por uma questão, digamos, por vontade própria, né? E normalmente, quando você faz isso, você acaba queimando esse bem. A gente costuma falar, vou queimar esse imóvel, vou queimar esse carro, vou queimar esse bem, que é vender no valor abaixo. Isso significa que você ali não estaria atendendo ou vendendo esse bem, negociando esse bem a um valor justo. Tá? E aí não caracterizaria valor justo, ok? Enfim. Aí ele fala aqui, ó, então, ó, pela transferência em uma transação não forçada. Tá? Então, é uma transação não obrigatória. Seja de forma contratual, seja de forma legal, ou mesmo por opção, mas às vezes, como eu disse, você está vendendo um imóvel porque você precisa vender. Então, é uma operação forçada nesse caso. Se tiver alguma situação desse tipo, então você não pode considerar aquilo como valor justo, ok? E fala aqui, ó, entre participantes do mercado. Aí, só um detalhe, pessoal, você vai falar assim, puxa, mas eu estou vendendo um imóvel, estou fazendo uma operação que determinado CPC, por exemplo, determina que ele deva ser feito pelo valor justo, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Primeira vez me ocorreu isso agora, então vou perguntar a vocês aí. Como eu disse, né? Às vezes a gente está falando alguma coisa, Deus dá um clique na nossa cabeça e Deus dá o encaminhamento ali, né? Aconteceu isso agora, um insight aqui. Por exemplo, eu estou dizendo a vocês que quando eu faço um registro pelo valor justo, imagina, estou fazendo lá vamos pensar aqui numa venda de um ativo. O valor justo dele, imagina que seja 100 mil reais. Tá? É um imóvel, estou vendendo 100 mil reais, esse seria o valor justo. Mas por conta de uma necessidade, eu estou vendendo ele por, sei lá, 50, 70 mil. Estou vendendo abaixo do valor justo. E aí, pessoal, a norma diz que eu preciso reconhecer pelo valor justo. E aí, como é que eu faço isso? Como é que ficaria isso? Seria o mesmo caso da permuta lá, que eu reconheceria pelo valor do justo de mercado, né? E reconheceria perdas ou
ou receitas? É isso mesmo. Então, nesse caso, eu deveria reconhecer, por exemplo, a venda pelo valor justo, ou o reconhecimento pelo valor justo, seja ativo ou passivo. E a diferença entre aquilo que eu estou negociando e aquilo que é o valor justo, porque tem determinadas normas que determinam valor justo, eu preciso fazer a operação pelo valor justo, tá, gente? Isso é muito importante. Tem normas que elas já determinam que a operação deva ser feita, o reconhecimento deve ser feito pelo valor justo. Então, eu preciso reconhecer pelo valor justo, tá certo? Só que tem uma diferença entre aquilo que eu estou realizando e aquilo que seria o valor justo. Essa diferença vai ser ganho ou perda. Porque pode ser ganho ou pode ser perda. Pode ser as duas situações, não necessariamente só perda. Tá bom? Muito bem. Vem falar aqui, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Quando a gente pega aqueles empréstimos em banco, essas coisas, a maioria das vezes o banco acaba te colocando uma aplicação lá, alguma coisa, é aquela casadinha, né? Para você, te libera o crédito, mas você faz um consórcio, um negócio. Isso aí não seria uma transação forçada? Bom, na verdade, primeiro, casadinha é proibido, tá? Na verdade, o gerente do banco nem poderia fazer isso, porque isso é uma prática proibida. Tanto é que se você for lá no McDonald's, por exemplo, você pode ver que o brinquedo, se você vai comprar um McLanche Feliz, ele não você pode comprar o McLanche Feliz sem o brinquedo ou com o brinquedo. Você paga o brinquedo à parte, não é isso? Sabe por que isso? Para não ser venda casada. Porque o McDonald's tomou uma multa lá atrás, há um tempo atrás, pesada, porque era uma venda casada. Chegava lá, a criança queria o brinquedo e você era obrigado a comprar o lanche. Veja, você tem uma venda casada. Então, esse tipo de operação, embora o banco faça, é ilegal. Mas tudo bem. Mas a operação forçada, nesse caso, não é você comprar um ativo ou passivo, vai. Mas vamos imaginar. Mas eu entendi a sua posição. Você está falando assim. Vamos supor que eu quero um empréstimo e você registra pelo valor justo o empréstimo, tá? Só que você está falando, então você compra aqui esse determinado ativo e esse determinado ativo você está comprando de forma forçada, não é isso? Tá. É que nesse caso eu não vejo muito como uma operação forçada neste conceito aqui do valor justo. É uma operação forçada, mas não exatamente como ele diz aqui no valor justo. Porque aquele assim, a operação forçada aqui é que você está vendendo vendendo ou comprando por alguma, digamos, necessidade, alguma força maior que você precisa fazer. E aí essa força maior, veja só, por conta desta força maior, você vai pagar mais ou menos por aquele ativo. Entendeu? Você vai pagar mais ou menos. Aí nesse caso, se caracterizaria nessa força maior. Nesse caso aí, o cara está forçando uma operação para você conseguir outra operação. A gente já falou, isso é ilegal. Acontece com bastante frequência, né? Mas ali você, teoricamente, não é obrigado a fazer a operação. Então, mas você acaba aceitando, né? Mas não vejo nesse caso como esta operação forçada para valor justo. Entendeu? E aí, por exemplo, você comprou lá, teve que comprar um consórcio. O valor que você vai colocar lá no seu ativo é a parcela que você está pagando do consórcio. Enfim, né? Então, na minha opinião, não caracterizaria aqui especificamente nessa transação não forçada, tá? Outra coisa, olha, fala, em uma transação então não forçada, como a gente falou, entre participantes do mercado. Então, aqui tem outra coisa importante, entre participantes do mercado. Então, a gente falou de manhã o caso da Marta, por exemplo, que ela vendeu um carro, né? E esse carro, por exemplo, era um carro, ele já é um pouco mais antigo, já saiu de linha, mas muita gente paga um valor alto. A gente pode pensar... Ontem eu estava vindo aqui para o escritório, aqui do lado do escritório tem uma empresa de avaliação de veículos, sabe? Aquelas que fazem avaliação, fazem laudo de avaliação, e tinha uma Brasília vermelha, placa preta, tal, né? Bom, na hora já me veio na cabeça o exemplo do CPC aqui. Na hora, né? Eu falei assim, puxa, placa preta, tal, né? Eu falei, quanto que não vale um carro desse? Veja. Quando a gente fala em participantes do mercado, eu tenho certeza que a Daiane pagaria numa Brasília, sei lá, eu nem sei o último ano da Brasília, pagaria aí 50 mil reais,
Não pagaria, Daiane? Numa Brasília? De jeito nenhum. Por que não? Porque é o carro antigo. E daí? Direção hidráulica, como é que eu estaciono um carro desse? Deus me livre. Ah, então. Tá vendo? Você não pagaria, mas tem gente que pagaria muito mais de 50 mil. Por quê? Porque você não é participante do mercado. Percebe? Isso é o que ele quer dizer com participante do mercado. É aquela pessoa que conhece aquele produto, que conhece aquele negócio. Não adianta eu querer comprar gado, por exemplo, vou lá comprar uma mimosa, vou comprar lá uma vaquinha, vou comprar lá, se eu não sei avaliar, eu não sou participante do mercado. E aí eu posso estar fazendo uma operação, pagando mais, ou até menos, evidentemente, mas via de regra, se você está comprando, a tendência é que você acabe pagando mais caro do que ele efetivamente vale. Então percebam que aí você não tem como caracterizar o valor justo. Percebe? Porque você não é participante do mercado, você não é conhecedor. A gente usa sempre o exemplo dos violinos, né, Marcelo? Eu vou pagar 5 milhões de reais, 10 milhões de reais num Stradivarius, tá? Só que, cara, eu toco heavy metal, como é que eu vou pagar isso? Para mim não vale, eu prefiro pagar isso numa guitarra Fender aí, né? Então, para o cara que toca guitarra, para ele vai valer. Para o cara que toca violino, vai valer pagar isso num violino Stradivarius. Não é isso? É a mesma coisa. Eu não pagaria nunca 20, 30, 50 mil reais numa bolsa Louis Vuitton ou Louis Vuitton. Eu prefiro pagar 200 na Louis Vuitton, que tem ali na 25. Não é isso? Não é verdade? Mas a mulherada pagaria aí 10 mil fácil numa bolsa da Louis Vuitton. Não pagaria, não? Olha lá, Marta pagaria a carinha dela. Não, Marta? Uma vez eu fui para a Europa, estava em Roma, e eu entrei numa loja, acho que era Louis Vuitton. Louis Vuitton? Acho que era. Meu, você entra na loja, até o cafezinho é diferente. Meu. Minha esposa lá andando, eu falei, meu, você é louco, vamos embora logo daqui, que só de entrar a gente vai ter que pagar alguma coisa. Eu tinha carteira pequena, sabe, era equivalente a 5 mil reais. Eu falei, mas pra quê? Não precisa disso, né? Enfim, mas o pessoal paga. E por que paga? Porque a mulherada conhece, gosta, sabe que aquilo vale. Para mim não vale, né? Para mim não vale, mas para as pessoas vale. Então, por quê? É uma questão de ser participante do mercado ou não, né? Alguém ia comentar aí, não? Hein, professor? Oi. Isso tem muito porque se você está dependendo da classe social que você vive... Viu aí, né, Eduardo? Fala aí. Dependendo da classe social que você vive, você não vai numa festa sem uma bolsa dessa, porque todo mundo vai ter isso. Então, se a pessoa tem dinheiro, a pessoa paga mesmo. Mais pela classe, mais pelo status, né? Exatamente. Então, quem acompanha lá, por exemplo, o UOL, né? A minha página de início do UOL, embora tenha um monte de coisa que eu não gosto, mas sempre tem lá. Então, o cara tá num hotel cuja diária é 50 mil reais. Pergunta, o que interessa isso pra gente? Só que como a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa paga. Veja, às vezes a pessoa paga por quê? Primeiro, ostentação. E aí entra no que o Marcelo falou. A pessoa vive num segmento que ela precisa ostentar, né? Precisa estar na mídia. Então, percebe? Então, isso também, claro que são exemplos fora aqui, são exemplos mais, digamos, do nosso cotidiano, mas é a mesma coisa quando a gente está comprando ativos ou passivos. Se você não é um usuário do mercado, você fala, não sei como a pessoa paga. Gente, eu sinceramente, eu já fui Apple maníaco, já fui, tá? Quando lançou o primeiro iPhone, eu fiquei louco quando eu vi aquele negócio. Nunca tinha visto um telefone com aquela tecnologia, eu já falei isso aqui. Nossa, eu fiquei louco. Eu trabalhava na época na Jeffrey Group lá, viu, Lilian? E a sede era em Nova York, mas digamos assim, o pessoal operacional mesmo ficava em Miami Beach, inclusive. E na esquina da empresa lá em Miami tinha uma loja da Apple. Eu falei para a secretária lá, o nome dela é Maria, acho que era uma venezuelana. Falei, Maria, por favor, vai lá para mim na Apple. Não tinha mais, eu fiquei louco. Eu tive que ir para o Paraguai para comprar um negócio. Né? Fui lá no Paraguai e comprei o meu primeiro iPhone. Aí eu tinha não, até tenho hoje ainda o tablet lá, como é que chama? O iPad, eu já tive MacBook, enfim. O aparelho é bom? É ótimo. Ele trava? Não.
Tá? O meu Mac, por exemplo, o MacBook, eu já fiz o teste, coloquei 5 vídeos, 5 filmes Full HD para rodar ao mesmo tempo, o negócio não trava, ele roda 5 filmes em miniaturas, tudo Full HD ao mesmo tempo. Você faz isso com o Windows, ele trava tudo, né? Mas veja só, vale a pena você pagar. Outro dia eu vi um computador da Apple aí, 40 mil reais, um desktop. Vale a pena você pagar 15, 20 mil reais por um notebook? Não vale. Veja, eu acho que não vale. Né? No ano passado, no começo do ano passado, eu fui para o México. Meu sobrinho ele foi só para comprar um notebook da Apple, porque ele ia trabalhar ele está na faculdade lá fazendo propaganda e publicidade, né, ESPM. Ele pagou, acho que o equivalente aqui no Brasil em 14 mil, isso no ano passado. Em dólar era bem baixo, mas ele pagou, bem baixo não, né? Mas ele pagou o equivalente, acho que a 14 mil reais, 13 mil reais num notebook. Eu acho exagerado. Acho exagerado. E por que eu acho isso? Embora eu seja, olha só, embora eu seja participante do mercado, porque tecnologia é uma coisa que eu gosto, eu acho um preço muito alto. Então, eu não pago. Significa que, para mim, não é valor justo. Então, muitas vezes, você é participante do mercado, mas aquilo não é justo para você. Tá? Agora, imagina para quem não é participante do mercado. Certo? O problema é que, não sendo participante, você pode ser, digamos, enganado, pagar um valor acima do que deveria pagar. Tá clara essa questão do participante do mercado? Perfeito. E depois a gente tem aqui no último item, pessoal, ele tem aqui, ó, na data da mensuração. Então, ó, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo ou pago pela transferência do passivo. Em uma transação não forçada, você não é obrigado a fazer, você faz porque você quer. Entre participantes do mercado, aí ele fala aqui na data da mensuração. Bom, há só uma coisa aqui com relação a participantes do mercado. Quando a gente usa esse termo participantes do mercado, muitas vezes ele tem lá a expressão independentes entre si. Aqui no conceito ele não falou. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo uma negociação, vendendo um produto para o mercado, é uma coisa. Se eu estou fazendo uma negociação com uma empresa coligada, com uma empresa controlada, é outra coisa. Então, não há valor, em tese, tá? Não há valor justo quando você está fazendo operações com a sua controlada ou coligada. Certo? Porque eles não são participantes independentes do mercado. Então, na hora que você está fazendo uma operação com uma coligada ou controlada, o valor que você negocia não é o valor justo. Então, nesta operação, você pode gerar ganho ou perda. Tá? Tá claro isso? Muito bem. O último item que ele fala ali no conceito é a questão da data da mensuração. Toda vez que você apura o valor justo, isso, Lilian, é uma daquelas coisas que você me perguntou, né? Do tipo, tá bom, eu vou vender o veículo, vou lá, valor justo, eu preciso de um laudo? Não, você não precisa do laudo. Você vai precisar de uma documentação suporte, mas uma coisa fundamental é a data. Tá? A data. Por quê? Você tem que levar em consideração que o que você apurou hoje, dia 12 de setembro, é diferente do que você vai apurar lá no dia 30 de setembro. Certo? Então, a data da mensuração é muito importante nessa documentação suporte da mensuração do valor justo você saber. Tá? Por exemplo, na venda de um carro, pode ser que daqui para o dia 30 não mude nada. Mas se eu estiver falando de, por exemplo, gado, se eu estou falando de um instrumento financeiro, então estou comprando, como eu posso dizer aqui, commodities, por exemplo. Estou comprando açúcar, estou comprando café, estou comprando fruta, sei lá, arroz. Imagina um arroz, pessoal. Imagina um arroz. Hoje em dia a cantada é que se você for sair com uma menina, você fala assim, ó, vamos lá no mercado, eu te pago o café e um arroz, né? Hoje em dia a coisa tá assim, né? Então vejam que, não é, pessoal, extremamente caro. Agora pergunto, vocês estão consumindo arroz? O meu aqui eu tô classificando ele como investimento. Então, nesse caso é investimento, porque não tem jeito. Semana passada a gente comprou no mercado, estava 16. Aí meu esposo foi no mercado ontem, tá R$30 o mesmo arroz. Então, Inclusive, eu tô até uma dúvida, professor, porque eu tinha uns 4 pacotes de arroz aqui, eu vou ter que reconhecer o ganho de capital, né? Ganho, exatamente, né? Olha só que interessante.
O Rafael tá brincando que ele tem uns 4 pacotes de arroz, mas imagina se você é uma distribuidora de arroz, você tem milhares de pacotes de arroz. E aí, como é que você faz? Vamos lá, eu vendo arroz, eu tenho milhares de pacotes. E aí, reconheço algum ganho? Não. Não. Então, eu acredito que sim, é né? automático na venda, né? O ganho vai ser automático na venda, Daniela. E aí sim, tamo junto, hein? Pelo seguinte, porque nesse caso trata-se de estoque. E estoque você vai usar custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. Então você não pode reavaliar, porque não é valor justo. Agora vamos supor que esse arroz, ele fosse um arroz que é lá vamos supor, olha só. Olha só que interessante. Eu não tenho arroz, mas eu tenho o direito de comprar uma safra de arroz. Ou seja, eu tenho um instrumento financeiro. Eu tenho aí uma commodity, eu tenho um contrato de mercado no mercados e futuros, tá certo? Eu tenho um contrato. E aí, pergunto, esse meu contrato valorizou ou não? Aí, olha só, esse tipo de contrato é valor justo. Ó, e nós estamos falando do mesmo tipo, digamos, de ativo, porque esse contrato me dá direito a comprar a safra de arroz de determinado produtor quando estiver pronto. Só que o arroz aumentou agora, significa que o meu ativo valorizou. Percebe? O meu contrato valorizou. Por se tratar de instrumento financeiro que é mensurado a valor justo, eu devo reconhecer o ganho. No estoque, não. Né? No estoque, não. Tá claro? Vocês viram que uma norma vai puxando a outra, né? Como a gente sempre fala, o bagulho é louco, mas o processo é lento, tá ligado? Tem que ir... Professor, no caso do estoque que eu não posso reavaliar, seria o impairment, né? Não é bem o impairment. Por que não é bem o impairment? Porque quando você faz o impairment, o CPC 01, ele fala assim, o impairment propriamente dito, eu preciso mensurar o valor contábil que está lá e vou comparar o meu valor em uso com o meu valor justo, certo? No estoque, você não tem valor em uso, porque você não usa estoque. Então, o estoque, se você olhar o CPC 01, o estoque é exceção, ou seja, o CPC 01 não alcança os estoques. Porque lá o estoque, no CPC 16, ele fala assim, quando eu vou remensurar os meus estoques, eu preciso medir pelo custo, certo? Que seria o seu valor contábil, menos o meu valor realizável líquido, que seria o valor que você venderia aquele ativo, menos impostos, menos entrega, comissão, essas coisas. Então, não é exatamente impairment, porque você não tem o uso, mas é semelhante, tá? Mas é isso mesmo que deveria ser feito. Então, no caso deste ativo, por exemplo, sempre há uma perda, tá? Sempre há um reconhecimento para baixo. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Esse é o conceito de valor justo, então, né? Que seria pago ou que seria recebido pela venda da transferência, uma transação não forçada, participantes do mercado, independentes, na data da mensuração. Beleza? Aqui, então, ele começa a entrar, digamos, nos detalhes do ativo. Então, ele vai falar aqui de mensuração, depois ele vai entrar na transação, enfim, os participantes do mercado, né? Que aí ele vai detalhando aqui esses itens. Então, vamos lá. Primeiro, a mensuração do valor justo destina-se a um ativo ou passivo em particular. Então, via de regra, quando eu for fazer essa mensuração, eu não vou fazer isso para todos os meus ativos ou passivos. Via de regra. Por que estou usando o termo via de regra? Porque vai ter casos que você vai ter que fazer. Ao mensurar o valor justo, a entidade deve levar em consideração as características do ativo ou passivo. Olha o que ele diz aqui. Se os participantes do mercado, ao precificar o ativo e o passivo, na data da mensuração, levarem essas características em consideração. Vou falar sobre isso. Ele fala aqui que isso pode ser a condição, local do ativo, restrição, se você tem aí para venda ou não. Tá? Bom, ele quer dizer aqui o seguinte, que quando você faz a mensuração pelo valor justo, eu preciso pensar no seguinte. Primeiro, lembra que eu falei? O valor justo ele é uma mensuração do ponto de vista do mercado para a empresa e não o contrário. Não é aquilo que eu defino na minha empresa e coloco para o mercado, é o oposto. Então, eu falei aqui, usando o exemplo do carro, por exemplo. Quando eu vou comprar um carro antigo, eu não sou conhecedor do negócio, mas eu vou comprar um carro antigo, eu preciso levar em consideração o ano,
vou levar em consideração a lataria do carro, se tem muito ferrugem ou não, se tem muita massa nesse carro ou não, certo? Vou levar em consideração se ele é placa preta ou não, vou levar em consideração o modelo, percebe? Então, eu como um participante do mercado, eu levo tudo isso em consideração, certo? Quando eu vou medir o valor justo, eu preciso levar, se o mercado considera essas coisas como importante, na minha mensuração de valor justo, eu também preciso considerar como importante. Certo? Tá claro isso? Porque senão o preço não fica do ponto de vista do mercado para a empresa, fica do seu ponto de vista para fora. E isso não é o caso para medir valor justo. Tá claro, pessoal, isso aí? Muito bem. Ó, continuando. Então, essas características aqui ele fala, a condição, a localização do ativo também, porque às vezes você está vendendo um ativo, estou vendendo aqui em São Paulo, mas o ativo precisa retirar, vamos usar um exemplo aí, falando, já que nós estamos falando de carro, eu vi recentemente uma situação que o cara estava comprando lá um veículo, né? E esse veículo era uma Ferrari que estava no pátio do Detran, por exemplo. Então, essa é uma condição que você tem que levar em consideração. Vamos imaginar uma seguinte situação. Você está comprando aí um imóvel na Caixa Econômica, só que esse imóvel assim, é de leilão e tem gente morando no imóvel. Percebe? Então, você tem que considerar que você tem o custo da aquisição do imóvel, mas também você vai ter um custo com o advogado para tirar a pessoa de lá. Certo? Quando você compra isso, ou quando você vende, o mercado olha essas coisas, você então precisa considerar para fins de apuração de valor justo. Tá? Depois, aqui é o item 13, tá? Ó, então, o ativo ou passivo mensurado pelo valor justo pode ser qualquer um dos seguintes. Primeiro, um ativo ou passivo individual, então, por exemplo, um instrumento financeiro ou um ativo não financeiro, tá? Um instrumento financeiro pode ser um contrato, pode ser um contas a receber, um contas a receber é um instrumento financeiro. Você pode estar falando de um empréstimo, que é um instrumento financeiro. Agora, você pode falar de um item não financeiro, por exemplo, propriedade para investimento. Tá? Ele pode ser um ativo ou passivo individual, até porque ele fala isso aqui. Ó, a mensuração destina-se a um ativo ou passivo em particular. Tá? Em particular não quer dizer necessariamente individual. Aqui ele fala que pode ser individual. Mas aqui no B, olha só o que ele fala. Um grupo de ativos, grupo de passivos ou grupo de ativos e passivos. Por exemplo, uma unidade geradora de caixa ou um negócio. Quando eu estou fazendo essa medição do valor justo, primeiro, eu tenho que medir isso para um ativo ou passivo em particular. Em particular não quer dizer individual, certo? Não quer dizer individual. Isso significa que, por exemplo, ó, eu vou ter uma conversa aqui com a Daniele, tá? Só que assim, eu quero falar com ela de forma individual, só que com ela e com o marido dela, de forma individual, com esse casal. Percebe? Só que nós estamos falando de duas pessoas. Eu vou falar de forma individual com o casal, mas são 2 itens. Quando a gente fala desse tipo de avaliação, eu estou falando, por exemplo, de uma unidade, posso falar de um ativo só, posso falar de um passivo somente, posso falar de um grupo de ativos ou grupo de passivos. Isso numa unidade geradora de caixa, ou posso falar de um negócio como um todo, considerando esse negócio como um todo como uma unidade geradora de caixa. Tá? Então, posso falar, por exemplo, de uma linha de produção, ou posso falar aqui no meu escritório, considerando todos os meus ativos, todos os meus passivos. Por quê? Porque este conjunto é que gera receita. Tá certo? Tá, tudo bem, Diogo, fica tranquilo, tá? Na hora que você precisar sair, a Daiane também tem que ser um pouquinho mais cedo hoje, né, pessoal? Né, Daiane? Bom, o César e a Solange não puderam entrar também, porque eles foram fazer uns exames de rotina, e a Glauce também não entrou hoje, porque a Glauce, ela torceu o pé, estava no médico, mandou até a foto lá do pé dela, né? Inchou bastante, coitadinha. Então hoje ela não pôde entrar, tá? Mas quem precisar, eu já sei, então, o Diogo e a Daiane, tá bom? Sem problemas. Bom, então, como ele fala aqui, ó, a gente pode falar, então, de um ativo ou passivo individual ou de um grupo de ativos e passivos. Normalmente isso aqui acontece quando você está falando de uma linha de produção ou de um negócio como um todo,
tá? Que lá dentro desse negócio, dessa empresa, você avalia a empresa como um todo e lá dentro você tem uma série de ativos e passivos, tá? Então, ó, veja, aqui ele fala, ó, então isso é a mensuração. Isso está aqui, ó, o valor justo que seria pago, que seria a transferência, ou seja, é a mensuração do valor justo. Aí ele fala, ó, em uma transação. Aí a gente vai aqui para entender os dados ou os conceitos de transação. Em termos de mensuração, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Certezas? Nenhuma? Então tá bom. Então vamos lá. Aliás, pessoal, deixa eu aproveitar e falar um negócio aqui, antes que o pessoal saia da sala. É o seguinte, o Isaías, você quer falar, Isaías? Você fez uma proposta ontem aí? Aí aproveita, senão a gente esquece depois. Ah, sim. Vocês estão ouvindo Isaías, pessoal? Sim, tô ouvindo. Pode falar, Isaías. Não, era para tentar fazer aulas na semana e ter sábado, pelo menos 1 ou 2 sábados livres, né? O que o Isaías, a gente conversou ontem, ele propôs o seguinte, eu falei, ó, Isaías, fala no grupo lá, né? Ele falou o seguinte, porque às vezes a gente tem aula todo sábado, e aí às vezes a gente precisa fazer alguma coisinha no sábado, tem, por exemplo, hoje lá, até eu pegar o caso da Solange aqui, o próprio caso do Diogo, enfim, né? Preciso dar uma saidinha, e às vezes a gente perde a aula, né? Claro que depois de voltar presencial, a gente tem aula 2 sábados por mês, né? A gente tem 2 sábados livres. Ele estava propondo que a gente pegasse, por exemplo, um sábado por mês, pelo menos, e dependendo do tópico, a gente fizesse aula na semana. Então, uma semana por mês, nós teríamos aula durante a semana para compensar o sábado e um sábado livre. Foi a proposta dele aí. Né? Se vocês falarem que para vocês... Gostei. Né? Porque aí um sábado pela manhã a gente tem livre. Para mim teria que ver o dia, porque eu faço curso na semana também. Então, não é todo dia que eu tenho disponível. Façam o seguinte, pessoal. Para aqueles que tiverem ok, me manda depois, pode me mandar no privado, né? Não precisa ser necessariamente lá no grupo. Fala assim, ó, para mim, por exemplo, a Daiane, ó, eu tenho curso, eu posso, sei lá, segunda e terça, por exemplo. Aí a Lilian, eu posso na terça. Que vai ser uma vez só no mês, tá? Não vai ser toda semana, tá bom? Porque nós vamos eliminar um sábado só. Essa é a ideia. Porque aí eu vejo quais os dias cada um pode, né? E eu faço aqui uma nota e falo, ó, o melhor dia é tal, tá bom? E a gente vê como fica. Se todo mundo puder, a gente faz. Se não, infelizmente, a gente tem que continuar. Infelizmente não, né? Que essa é a proposta. A gente continua fazendo aos sábados aí mesmo, pelo menos por enquanto, tá? Então depois, se vocês puderem me mandar, falar o dia que vocês têm livre, tá? Quem quiser mandar... Pra mim também, pode ser também, é super top. Porque eu sou dona de casa, então ajuda. A Janaína também tinha feito o mesmo comentário, né? Embora ela está presente aí hoje, né? Aí você vai perguntar a data, né? Que dia da semana que seria? Isso, exato. Então é assim, ver primeiro quem está disposto e qual dia vocês têm disponível. Porque aí eu vou ver o dia de cada um e falo o dia melhor. Fala, Marcelão. Então, podia ver assim, porque para mim qualquer dia da semana tá tranquilo, né? Que eu saio do escritório às 5, 7 horas, dá para... Aí tem que ver se todos, e quem pode qualquer dia da semana, a gente vai eliminando, a gente vai pela data de quem não pode tal dia. Igual da Daiane, entendeu? Eu não posso quinta, por exemplo, porque eu dou aula. Quinta eu tô na EMB e na EMB a aula não é gravada, a aula é ao vivo lá. Eu preciso estar presente lá com os alunos. E o horário teria que ser depois das 7, tem que ser 7 horas. Não, sim, horatamente. É horário 7 horas, pode colocar 7h10, que seja, para dar tempo. Eu só poderia na quarta ou na sexta. Tá. Então, assim, depois me mandem os dias. Porque daí eu vou compilar os dias, fica mais fácil. Senão eu fala um, fala outro aqui. Aí depois não, aí a gente perde o conteúdo da aula. Me mandem depois, tá bom? Beleza? Se não der, não deu, não tem problema. Né? A gente continua aí. Eu sei que ajuda alguns, né? Mas vamos mantendo aí o conceito aí, né? O processo. Muito bem. Então vamos lá. Aqui a gente entra então no que é uma transação, os detalhes para a gente considerar a transação. Olha o que ele fala. Ó. Então, a mensuração do valor justo
presume que o ativo ou passivo é trocado em uma transação, né, não forçada entre participantes do mercado para a venda do ativo ou transferência do passivo na data da mensuração, nas condições atuais de mercado. Tá? Então isso é importante. Então a gente presume, parte do pressuposto que você vai fazer uma transação que não é forçada, que são pessoas que conhecem aquilo, que fazem parte do mercado, e que você tem uma data de mensuração, e ele fala condições atuais de mercado, tá? Por que condições atuais? Porque você tem que levar em consideração, como eu falei, o veículo hoje, aquele ativo ou passivo, vamos falar assim, hoje, na data de hoje. E como é que esse mercado hoje está? Então, se eu estiver pensando em termos, por exemplo, do arroz, como a gente falou, hoje eu tenho uma situação atípica, mas hoje é isso, certo? Hoje é a condição de mercado. Pode ser que demore, pode ser que não. O governo vai liberar a importação de arroz aí a alíquota zero, né? Ele baixou lá o imposto. Mas assim, quanto tempo isso vai surtir efeito? Quanto tempo vai demorar? Pode ser que no momento daquela valorização, pode ser que você não consiga fazer isso. Pode ser que você tenha, digamos assim, que demore um pouco mais. Ok? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Só uma coisinha. Tá. Tá bom? Então isso é importante. Estava só conferindo aqui os nomes para ver se eu não esqueci de ninguém. Depois ele fala, ó, então a mensuração presume que a transação do passivo, né, ou seja, a venda do ativo ou passivo ocorre. Olha só, aqui ele entra depois na questão do mercado. Então a transação ela está relacionada com o mercado. Ele fala, ó, a mensuração do valor justo, então quando você for medir, for atribuir o valor justo a esse ativo ou passivo, você tem que presumir que essa transação para esse ativo ou passivo ocorre no mercado principal para o ativo ou passivo. Tá? E você não tendo o mercado principal, ó, então na ausência do mercado principal, ele fala o mercado mais vantajoso. Ok? Lembra, lá atrás nós falamos do que era o mercado, quando você tem mercado ativo. O mercado ativo era o conceito que tinha. O mercado ativo é quando você tem um mercado em que as pessoas estão comprando ou vendendo. E esse mercado ativo ele pode ser o principal ou o mais vantajoso. Então, o mercado ativo a gente pode separar. Olha o que ele diz, ó. Se houver mercado principal, vamos lá, pessoal. O que é o mercado? Vamos falar para você explicar primeiro. O que é o mercado principal? Então, vamos lá. Primeiro, mercado ativo, que é o que dizia no conceito, é quando você tem gente comprando e vendendo e fazendo operações com aquela mercadoria, com aquele ativo ou passivo. Tá claro isso? Bom, aí você tem o mercado principal. O mercado principal é aquele no qual a grande maioria das suas operações ocorrem. Então, se eu presto serviços aqui em São Paulo, se eu vendo mercadorias aqui em São Paulo, mas também vendo no Rio de Janeiro, veja, imagina o seguinte, eu vendo aqui em São Paulo e vendo no Rio, mas 80% das minhas operações estão aqui em São Paulo, 20% estão no Rio. Eu tenho mercado ativo em São Paulo e tenho mercado ativo no Rio, porque essas operações acontecem. Eu posso ter mercado ativo no Brasil inteiro, tá certo? Muito bem. Agora, qual é o seu mercado principal? É aquele que ocorre a grande maioria das suas operações. Então, se 80% ocorre em São Paulo, meu mercado principal é em São Paulo. Só que muitas vezes você pode ter o seu mercado mais vantajoso. Então, o meu mercado principal é em São Paulo, mas quando eu vendo essa mercadoria, quando eu vendo serviço lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o meu lucro é maior. Como exemplo, tá? Por quê? Porque de repente lá eu posso estar, digamos, o meu custo pode ser menor, ou o meu preço de venda pode ser maior, consequentemente eu tenho uma receita maior, um lucro maior naquele mercado. Tá claro isso? Então veja que o meu mercado principal seria aqui em São Paulo, mas o meu mercado mais vantajoso seria no Rio de Janeiro, porque lá você ganha mais. Então essa é a diferença desses mercados, como ele fala aqui. Tá? Ó. Então, ó, se houver mercado principal para o ativo passivo, então a mensuração do valor justo deve representar o preço neste mercado. Ó, seja esse preço diretamente observável ou estimado, utilizando-se outra técnica se for o caso. Tá? Fala, ainda que o preço em mercado diferente seja potencialmente mais vantajoso na data da mensuração. Por quê? Eu tenho o mercado principal. Se existe um mercado principal, o que ocorre, pessoal? Eu preciso
digamos, nesse mercado principal, eu preciso... Pessoal? Pessoal? Vai, Eduardo. Falou, pessoal. Bom final de semana aí. Bom final de Quem tá semana. saindo? Bom final de semana. Acho que o Diogo também saiu. Né? Muito bem. Então, quem que saiu aí que eu não vi? Eu, né? O Diogo e a Daiane. Não, ainda não saí não, tô aqui ainda. Essa aí. O Diogo ainda tá aí ainda. Bom, pessoal, é aquilo que eu falei, né? Vocês viram que deu uma quedinha aqui, né? Então, eu tô sem energia aqui agora, tá? Então, mas estou na internet aqui, estou roteando aqui o meu sinal sem o meu, como que diz? Sem o sinal, sem a energia elétrica aqui do prédio, tá? Então a gente vai continuar. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem? Sim. Fechado. E continua gravando então. Então, beleza. Então, o que eu estava falando aqui é o seguinte, ó. Então, você pode ter aí o seu mercado principal, tá? E, consequentemente, na hora da mensuração do valor justo, é o preço neste mercado que você tem que considerar. Ainda que o mercado no Rio de Janeiro seja mais vantajoso, mas a mensuração do valor justo daquele ativo ou passivo tem que ser no seu mercado principal, ok? Tá claro isso aí, pessoal? Fala, Lilian. Sim. Você está com dúvida, Lilian. Fala, você está com dúvida. Não, eu estou escrevendo aqui. Certeza? Alguém mais aí em Sim, dúvida? Fala, Marta, você está com dúvida aí, você e a Daniele também. Pode falar, não precisa ficar com medo não de perguntar. Muito bem. Só lembrando, nós tem que ter mercado ativo. Tem situações que você não tem mercado ativo, a mensuração é outra. Na hora de mensurar o valor justo, você vai considerar o mercado principal. Aí você vai falar, mas como assim? Eu sempre tenho um mercado principal. Às vezes não. Às vezes, vamos supor, você vende o seu produto no Brasil inteiro. E às vezes vende mais em São Paulo, às vezes vende mais no Rio, às vezes vende mais no Nordeste, no Sul, no Norte. Então não é necessariamente o mercado de São Paulo que você vende mais. Certo? Você vende de forma, digamos, variada. Então, num caso desse, numa situação dessa, você não tem o chamado mercado principal. Tá? Olha só. Embora a entidade deva ser capaz Professor, de... Diga. O principal não quer dizer o mais lucrativo, e sim a maioria das transações acontece. Perfeito, é isso mesmo. O mercado principal é aquele que você tem a maioria das transações ocorrendo. Não quer dizer que ele é o mais vantajoso para você. Tá? Não quer dizer que ele seja o mais vantajoso. Porque pode ser que ele... você vende mais, mas você ganha mais num mercado secundário, em outro tipo de mercado. Isso acontece muitas vezes pelo custo que você tem, o preço. Tá? Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que você produz um produto, tá? E esse produto você basicamente vende ele lá no Nordeste. Você vende ele no Nordeste, por exemplo. Nordeste? Vamos supor que você vende ele no Nordeste. Só que você produz ele aqui em São Paulo. Então, a sua fábrica está aqui em São Paulo e o seu mercado principal é o Nordeste. Você manda ele para o Nordeste, certo? Só que se você vende aqui em São Paulo, o seu custo de produção é menor. Digamos que o preço seja igual, mas o seu custo é menor, porque você não tem o frete para pegar daqui para levar para o Nordeste. Percebeu? Então, você ganharia mais aqui em São Paulo, só que o seu mercado principal ele está direcionado para o Nordeste. Um exemplo. Ficou claro? Então você teria o mercado principal seria o Nordeste, o mercado mais vantajoso seria São Paulo. Tá? Muito bem. Aí ele fala, então, ainda que o preço em mercado diferente seja potencialmente mais vantajoso. Ou seja, ainda que eu tenha uma situação do mercado mais vantajoso, eu preciso medir pelo meu mercado principal. Embora a entidade deva ser capaz de acessar o mercado, ela não precisa ser capaz de vender o ativo específico ou transferir o passivo na data da mensuração para que possa mensurar o valor justo com base no preço desse mercado. Então, olha que interessante. Ela fala que se você tiver mercado principal, você tem que acessar nesse mercado principal.
Tá? Aí, só que ela diz o seguinte, embora muitas vezes ela seja capaz de acessar o mercado, às vezes ela não vende naquele mercado, ela não negocia naquele mercado, mas ela tem acesso àquele mercado se ela quiser. Então, nesses casos, ainda que eu não faça a venda diretamente nesse mercado, eu preciso, mas se eu tiver condições de acessar esse mercado, eu vou medir o valor justo a partir desse mercado. Mesmo muitas vezes sendo que eu não venda ali nele. Tá claro isso aí? Né? Você pode ter essa opção, tá? Bom, ó, tá clara essa questão do mercado, pessoal? Mercado principal, mercado secundário, o mais vantajoso? Tá claro? Sim. Isso já caiu mais de uma vez, inclusive, para quem faz o exame de suficiência, já teve questões mais de uma vez com relação a esse ponto aí, tá? Fazendo pergunta justamente sobre o mercado principal e mercado mais vantajoso, tá? Agora a gente entra aqui, ó, no aspecto aqui dos participantes do mercado. Ó, ele fala aqui, ó, participantes do mercado são compradores e vendedores. Então nós estamos falando de quem está pegando ativo ou passivo do mercado principal. Primeiro, do mercado principal. Se você não tem o mercado principal, ele fala aqui, ou o mais vantajoso, tá certo? Então, ó, vamos lá. Olha, aqui ele fala, então, os compradores, os participantes são os vendedores e os compradores. Primeiro, mercado principal, na falta dele do mais vantajoso. Ele fala aqui, pessoal, muita atenção nas palavras, tá? A gente sempre... Eu falo que a palavra tem poder, tá certo? Olha só, que tem todas, tá? Que tem todas as características abaixo. Então, nós estamos falando aqui de todas elas, ou seja, nós estamos falando de são independentes entre si, tá certo? Então, aqui a gente está falando... lembra que eu falei, se eu estiver fazendo uma operação em empresas coligadas, controladas, não são empresas independentes entre si, consequentemente, o valor que eu negociar com eles não necessariamente é o valor justo. E aí eu posso ter ganho ou perda. Depois, são conhecedores. O que é ser conhecedor? Então, tendo entendimento razoável do ativo ou passivo e da transação, utilizando todas as informações disponíveis. Então, pessoal, é ser conhecedor. Naquele programa do Trato Feito, para quem assistir, assistam lá depois com esses conceitos que eu estou falando aqui para vocês. É muito comum você chegar lá, você vê o cara, ele quer vender um produto lá pro Rick, né? Aí o Rick fala assim, olha, o cara fala, você quer quanto? Ele fala, eu quero 10 mil, né, num produto. Só que aí o cara, eu vou dar um exemplo de um valor justo que era superior ao valor que a mulher estava pedindo. Chegou uma mulher, ela estava vendendo uma estatueta, eu acho até que eu já contei esse caso, esse programa, esse episódio. Ela estava vendendo uma estátua, e aí foi muito legal, porque ela falou, quanto você quer? Ela falou, eu quero, sei lá, $50, $100 nessa estatueta aqui, tá? Aí o Rick, para quem já assistiu, que é um dos donos lá do negócio, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora não sabe o produto que a senhora tem na mão. E aí ele usou uma frase interessante, isso foi no programa, ele falou assim, é lógico que lá é programa de TV, aquilo já foi falado antes, já foi negociado antes, mas mesmo assim, né? O que chega para nós foi assim, ele falou assim para a senhora tem um produto na mão que a senhora não conhece. E aqui nós somos justos. Ele falou desse jeito, aqui nós somos justos e eu vou explicar para a senhora. Ou seja, vejam que ela estava pedindo um preço por um produto que não era o valor justo, porque ela não era conhecedora do negócio. O Rick, lá o dono da loja, ele era conhecedor. Ele deu uma aula, tá? Porque ele explicou para ela o que era aquela estatueta, como aquilo foi feito, que tinha umas pedrinhas lá, falou, essas pedras são super valiosas. Então eu vou dar aqui o valor justo para a senhora. Eu dou $25 mil agora para a senhora. A mulher quase caiu de costas, tá? Porque ela estava esperando um valor entre menos que $1.000, ela saiu de lá com $25 mil. Veja que esse era o valor justo, certo? Agora, tem vezes que é o oposto. Você tem situações que o valor justo é zero. Chegou uma vez, o cara queria vender a carteira de motorista. Qual que é o vocalista do Nirvana lá? Como é o nome dele? Kurt Cobain. Kurt Cobain, né? Acho que era dele, se não me engano. O cara estava vendendo uma carteira de motorista
que ele dizia que era do Kurt Cobain, se eu não estou enganado era esse vocalista aí, de quando ele era adolescente, né? De quando ele tinha lá 18 anos, e o cara queria, sabe quanto? $1 milhão pela carteira de motorista. Aí o cara falou assim, mas peraí, isso aqui é verdadeiro, não é verdadeiro? Enfim, o cara não conseguia comprovar aquilo. Sabe qual foi o valor justo? Sabe qual foi a negociação? 0, não foi feito. Você entende? Porque veja, você tem essa questão do valor justo, que pode ser um valor superior ou inferior. Isso depende do participante do mercado, depende do conhecimento que o cara tem. Tá? Então você precisa ser conhecedor, entendimento razoável e utilizar as informações disponíveis. Nesse programa já foi uma vez a pessoa vender o chamado Livro dos Mormons. Alguém é mormon aí, não? Professor. Oi. Fala isso, depois eu vou te contar a história de um violino aí. O Livro dos Mormons, se não me engano, a segunda edição do chamado Livro dos Mormons, é um livro que conta a história dos Mormons, essa seita, né? Ou muita gente chama de religião, seita, enfim, ela é, do ponto de vista cristão, do ponto de vista evangélico, é uma seita, mas assim, ela surgiu nos Estados Unidos, teve um cidadão que teve um sonho, que no sonho Jesus apareceu para ele e pediu para ele reescrever a Bíblia. Então ele escreve, e se reescreveu, a Bíblia dos Mormons é diferente da Bíblia católica ou da Bíblia evangélica. Para quem não sabe, é diferente. Olha lá, né? Então essa daí é a Bíblia cristã, não é isso? Né? Então é diferente. Da Bola de Neve, isso. Ela é diferente realmente. Como é que chama? A dos Mormons. E aí você tem um livro que ele conta a história dos Mormons. E a segunda edição, se eu não estou enganado, isso eu aprendi no programa, é muitíssimo valiosa, que conta as perseguições no início da igreja, não sei o quê, conta toda a história dos Mormons quando eles estavam indo para o Velho Oeste. Lembra a questão do Velho Oeste, a conquista do Oeste? Eles estavam saindo do leste, digamos, da parte aqui de Nova York, da parte aqui do Oceano Atlântico, e indo para o Oceano Pacífico. Ou seja, eles estão atravessando os Estados Unidos, e esse livro conta essa história. O livro é muito valioso. E a pessoa chegou lá, e aí, de novo, pessoal, a gente entra aqui nesse conceito, ó, de entendimento razoável e conhecimento. Como é que, por exemplo, a pessoa ou o Rick, para avaliar, como é que ele faz? Muitas vezes ele não é conhecedor do negócio, mas ele chama um especialista. Sempre ele chama um especialista. E nesse caso do livro, tem uma pessoa que é especialista, é uma mulher, ela vai lá e avalia os livros. Muitas vezes o cara chega lá com esse livro dos Mormons, o cara ganha por uma fortuna. Oi? A Rebeca, dos livros. A Rebeca, exatamente. É Rebeca, uma menina com cabelinho Chanel, não é, Edu? Né? Exatamente, é Rebeca o nome dela. E aqui nós não estamos falando da Bíblia dos Mormons, nós estamos falando do livro dos Mormons, né? Porque precisa ser conhecedor, né? Diga lá, Marcelo, fala aí quanto o caso aí do... Então, aconteceu um caso assim, um instrumento, né, musical, violino, que assim, quem fabrica violino se chama luthier, né? Luthier de violino, de corda, né? O que acontece? Tem luthier que eles são avaliadores, conhece madeira, sabe a procedência, só de olhar eles avaliam tudo. E tem uns que não, só mexe no instrumento e não sabe avaliar o instrumento. Acho que essa é a diferença do luthier, né? Isso. Aí o que acontece? Teve uma vez um senhor da igreja que ele contou que ele ganhou um violino, né, e estava precisando de dinheiro. Para ele, o violino valia R$1.000, R$2.000. Aí ele foi tentar vender no luthier, foi levar para o luthier que conhecia, né, o violino. Chegou lá, ele falou assim, tô querendo vender esse violino por R$2.000, tô precisando de dinheiro. O cara pegou o violino, olhou, aí avaliou, falou, o seguinte, esse violino aqui, ele vale no mercado, no mínimo R$50.000. Eu venderia, eu já tenho até cliente para comprar esse violino por R$50.000. Se você quiser, eu te dou 40.000 esse violino. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu queria vender por 2, sendo com 40. Deus abençoando, né? Vendeu o violino, chegou em casa, falou a mulher dele, você não acredita. O violino valia R$40.000. Então. Eu vou vender e comprar outro.
Aí ele foi tipo, foi uma obra de Deus mesmo, porque ele tá precisando de dinheiro, caiu o velho na mão dele para ele vender. Nem ele sabia quanto valia isso mesmo. É fogo. Você vê, então, assim, eu posso fazer 2 comentários aí, me permitam aí, né? Primeiro, Deus atuando. Recentemente, vale o testemunho aqui, pessoal. Teve um primo da minha esposa, o cara não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro para pagar as compras, ele foi no mercado fazer compras, isso aconteceu faz um mês aí, mais ou menos. Olha só como Deus age. Ele foi no mercado para fazer compra. A filha dele, cara, tem 4 anos, 5 aninhos, pegou um Danone, sabe? Cara, isso dava R$87 e o cartão dele não dava para usar os R$87. Meu, é de cortar o coração. Ele pegou o Danone e tirou da compra. Tirou o Danone da compra porque não dava para pagar. Ele não tinha o dinheiro para pagar, ele falou. Aí na hora que ele passou toda a compra, né? Eu não sei se ele colocou depois de volta o Danone ou não. Na hora que ele passou o cartão, sabe o que aconteceu? A menina devolveu o cartão para ele. Aí ele falou, não, mas eu não digitei a senha ainda. Ele falou, não, o senhor foi contemplado. Olha lá no telão, a sua compra está paga, o mercado vai pagar a sua compra. Cara, tô até arrepiado, ó, tô até arrepiado. Né? É a mesma coisa esse caso do violino. Você acha que vai fazer uma coisa, mas assim, Deus age tão fortemente na nossa vida que às vezes a gente não percebe. Não percebe. E quando ele faz isso, a gente tem que dar o testemunho. Né? Eu só não vou dar o testemunho do meu filho aqui, porque senão eu vou chorar. Né? Eu sempre choro. Né? Como eu já chorei em sala de aula aí com os alunos da pós-graduação. Imagina, Daiane, eu dei um testemunho do meu filho para 200 alunos numa sala de aula. Eu chorava junto com, sei lá, praticamente a sala inteira lá na Legale. Muita gente chorando. Foi uma coisa impressionante dentro da sala de aula. Na Contimática eu também fiz isso no auditório uma vez. Né? Falei no auditório, comecei a chorar, todo mundo começou a chorar lá, enfim. Esse é um ponto cristão que a gente tem que falar. Né? Um momento pastor aí, como diz o Rafael. Agora, a gente tem o momento contábil. O momento contábil é o seguinte. Então vejam que o valor, muitas vezes, que ele queria negociar, ele queria 2.000. Vejam que não é valor justo, porque ele não era conhecedor do negócio. Você precisa ser conhecedor. Aí o cara falou, olha a diferença. Ele falou, ó, tem comprador por 50.000, mas eu te pago 40, certo? Então veja que o valor de mercado seria 50, mas ele fechou e vendeu por 40. Então o valor de mercado seria 50, mas o vendedor e o comprador se acertaram por 40. Ali você fechou o valor justo, porque você está falando de pessoas que conhecem. A partir daquele momento, o cara que ia vender o violino, ele passou a conhecer, saber que o valor, ele decidiu comprar uma parte, a outra parte decidiu vender, não foi uma coisa forçada. Aí você vai me falar, mas espera aí, mas o valor não é 50? Bom, você tem que levar em consideração que o valor justo entre o vendedor e o outro comprador, o cara da loja e o outro comprador, ele tem impostos, ele tem custos fixos que ele tem que considerar. Então o valor justo para ele com relação a um terceiro é diferente simplesmente do primeiro dono com o dono da loja. Entenderam? Tá claro isso aí, pessoal? Ficou clara essa questão do conhecedor? Muito bem. Ó, aí ele vem aqui, ó. Então, são capazes de realizar uma transação. Porque às vezes, pessoal, você tem lá o ativo, você é independente, você é conhecedor, mas você não tem condição de realizar a transação. Por quê? Porque às vezes aquele bem não pode ser vendido, não pode ser comercializado, porque ele pode estar bloqueado na justiça, porque ele pode ser dado em garantia. Muitas vezes você pode não ter documento que permita que você faça essa operação, ok? Então, quando você fala aqui, ó, você tem todas as características, você tem que ser capaz de realizar aquela compra ou venda, ok? E outra, ó, estão interessados em realizar uma transação, ou seja, estão motivados, mas não obrigados. Então, você quer fazer por vontade. Você não tem uma obrigação de fazer por qualquer outro motivo. Então, essas características, elas são, veja só, você tem que ter todas elas para ser o chamado aí participante do mercado, ok? Depois, ó, a entidade deve mensurar o valor justo de ativo ou passivo, então utilizando as premissas, isso aqui eu já falei para vocês lá no início, que o participante do mercado enxerga, ou seja, do ponto de vista de fora para dentro, tá?
que eles utilizariam ao precificar o ativo ou passivo, presumindo que os participantes ajam em seu melhor interesse econômico. Ou seja, eu preciso considerar que na mensuração do valor justo digamos assim, a pessoa externa é que valoriza o meu ativo, não sou eu. Porque se eu valorizar e eu falar, não, eu quero tanto, então não é valor justo. Porque não é o que você quer, não é o que você acha, é o que o mercado acha. Certo? Tudo bem? Professor, isso é um exemplo bem clássico. Isso aí é leilão, né? Leilão, exatamente. Se eu compro o gado, não posso ir no leilão de obra de arte, que eu não vou entender nada do negócio. Exatamente, exatamente. Vou até dar um exemplo. Eu vi um programa há um tempo atrás, o cara vendeu uma Harley Davidson 1902, eu acho, uma coisa assim. O cara conseguiu $23 mil na moto. Tá? Só que é o seguinte, a moto, ela tava... Sabe, cara, a moto tava toda enferrujada, já não tinha mais pneu, não tinha corrente, não tinha nada. A moto estava totalmente destruída, mas ela estava original. Original. E ainda assim conseguiu. E olha, ela não estava restaurada. Tá certo? Então, a gente vê isso muito em instrumento musical. Tem gente que vai restaurar determinado ativo, determinado bem, e quando restaura, perde o valor. Tá? Por quê? Porque faz uma restauração mal feita. Em geral, os ativos... Os bens, quando eles são originais, ainda que pode parecer velho, destruído, ele tem mais valor porque não foi restaurado. E isso muda, digamos assim, o ponto de vista. Tchau, Daiane. Fica com Deus aí. Bom final de semana e boa semana, tá? Muitas vezes... Instrumento musical é assim, o violino principalmente. Se você refazer o verniz, você acabou de matar o instrumento. Exatamente. Preservar ele o máximo que você puder. Exatamente. Não pode. Às vezes a gente acha que vai fazer um negócio legal e simplesmente você perde. Aprendi no Trato Feito, viu? Aprendi isso lá no programa do Trato Feito. Porque às vezes o cara leva um determinado produto lá, o produto está restaurado. O cara fala, ih, cara, você restaurou, acabou. Já era. E veja, e as pessoas pagaram nessa moto, nessa Harley Davidson aí, 23... Meu, era uma coisa impressionante. Para quem olha, para quem não é conhecedor, achava que aquilo era lixo. O cara no programa até comenta, falando, para quem não conhece, isso aqui simplesmente é lixo. E não, tá? Tem valor, mas assim, você precisa ser conhecedor, tá? Você precisa ser participante do mercado. Aí ele fala, então, ao desenvolver essas premissas, a entidade não precisa identificar esses participantes do mercado. Eu não preciso falar assim, não, quem está avaliando isso aqui é o mercado, mas é o fulano ABC. É o comprador ABC. Isso não precisa, não é necessário. Tá? Eu falo, em vez disso, a entidade deve identificar características que distinguem os participantes do mercado de modo geral, considerando fatores como se você está negociando ativo ou passivo, se aquilo é o mercado principal ou mais vantajoso, e se os participantes do mercado, veja, se esses participantes seriam aqueles com os quais a entidade realizaria uma transação, tá? Se ela realizaria determinada transação. Então, o participante do mercado, olha só, ele precisa ter essas características, independência, ser conhecedor, você tem que estar apto a realizar o negócio. Diga. Mas, por exemplo, dependendo do avaliador, não gera credibilidade? Pode dar problema, sim. Pode... mexer aí, digamos, na credibilidade, sim. Pode acontecer. Porque se você pega um avaliador de um imóvel, o cara é conhecido no mercado, o pessoal fala, não, foi avaliado por essa pessoa, então tá certo, ele sabe o que tá falando. Agora, quem avaliou? Foi fulano, não conheço. Então, talvez pode ser, não sei... Então, pode acontecer sim, Marcelo, mas por isso que ele fala que sempre tem que ser uma avaliação do ponto de vista do mercado, né? Porque, só que assim, veja, nesse caso, quando ele fala da avaliação, ele não fala de um avaliador especificamente. Ele fala de como o mercado avaliaria. Justamente, talvez, para não acontecer o que você está falando. Uma coisa é a Regina Caran, que é super famosa para venda de grandes imóveis, fábricas, fazer uma avaliação. Outra coisa é o corretor da esquina aqui. Né? Então isso pode fazer diferença. Por isso que foi bem colocado isso que você falou. Opa, peraí. Por isso que aqui, ó, ele fala que, vamos voltar aqui, ó.
que nesse caso ela tem que identificar as características dos participantes e não digamos, o participante propriamente dito. Entendeu? Porque tem uma coisa também importante, Marcelo, no que você falou, que é assim, uma coisa é eu avaliar esse ativo, assim, baseado no que o mercado espera. Outra coisa é eu pegar um avaliador, certo? Porque você pega um avaliador, muitas vezes ele é tendencioso, ele pode ser tendencioso. Mas o que o mercado espera daquele ativo? Na verdade, é isso que eu preciso ver. É isso que eu preciso entender. Se as pessoas forem comprar esse determinado ativo, como que eles avaliariam? Então você sabe que ele leva em consideração, é lógico que um avaliador ajuda, certo? Um avaliador ajuda. Mas assim, será que o que o avaliador pensa é o que o mercado paga? Entendeu? Às vezes o cara fala assim, ó, o avaliador vai falar, não, esse imóvel vale 1 milhão. Mas não tem jeito, o mercado paga 700 mil. As pessoas não estão dispostas a pagar 1 milhão, apesar da avaliação de um especialista. Então, o valor justo nesse caso não seria 1 milhão que o cara avaliou, mas seria os 700 mil que o mercado paga. Tá claro isso aí? Bom. Principalmente para imóveis, né? Acho que... Principalmente para imóveis, Rafa. O imóvel, muitas vezes o avaliador fala, não, isso aqui vale 500 mil, vale 1 milhão. Só que se chega lá, o cara não paga. E outra, normalmente o comprador sempre vai fazer uma contraproposta. Vale 1 milhão, tá? Eu te dou 900 mil, você quer? Percebe? Então o valor justo foi 900, embora a avaliação tenha sido 1 milhão. Né? A gente tem aqui a questão do mercado, pessoal. Isso aqui foi o que eu falei para vocês. Ó. O mercado principal é aquele com maior volume e nível de atividades para o ativo e passivo. E o mais vantajoso. Então é aquele que maximiza o valor que seria recebido na venda ou que minimiza o valor que você pagaria naquele passivo, após considerar os custos da transação, custo de transporte, utilizado na ausência de um mercado principal. Tá? Isso aqui a gente tinha falado, né, pessoal? Então, ou você tem o mercado principal, se na falta dele você vai para o mercado mais vantajoso, para medir o seu valor justo. E aqui, ó, então ele fala naquelas técnicas de avaliação do valor justo. Então, como é que eu vou avaliar esse valor justo? Eu posso usar a abordagem do mercado, da receita ou do custo. Então, receita e custo, nós vimos o conceito lá na frente, lá atrás. Abordagem de mercado, ele fala, ó, utiliza preços e outras informações relevantes geradas por transações de mercado envolvendo ativos ou passivos idênticos e comparáveis. Então, aqui entra uma pergunta que a Lilian tinha feito. Como é que eu faço? O que eu deixo lá de documentação, né, Lilian? Então, você vê que ele fala, você vai analisar preços e informações que te dariam suporte para isso. Então, você foi lá, você está vendendo um veículo, por acaso, aquele item vai ser valor justo? Puxa, então eu vou pegar lá, eu vou imprimir as cotações daquele veículo lá no... se a gente for pensar em imóvel, por exemplo, você pode ter uma revista especializada que ele fala qual é a metragem quadrada naquela região, mas você pode pegar no jornal anúncios de imóveis na mesma metragem para ter uma proporção. Você pode pegar cartas aí de corretor, né? Um documento simples do corretor falando esse imóvel está avaliado em tanto. Percebe? Então você aí vai fazer uma média disso tudo e chegar no seu valor justo, que é mais ou menos o quanto seria pago. Tá? Com exceção, nós vamos ver os inputs aqui, mas com exceção dos valores que são marcados a mercado, o restante, pessoal, é estimativa. Tá? O restante é estimativa. Então, o valor justo ele é aproximado, ele não é necessariamente um valor fixo, fechado. Tá? Essa é, então, a chamada abordagem de mercado. Você tem a abordagem de receita, que é o seguinte, eu vou pegar o quanto eu vou ganhar nesse ativo, isso aqui muito usado lá no valuation, muito usado na hora de medir o valor justo de um negócio. Então, eu vou pegar o meu valor justo para o futuro, desconto ele a partir da receita que eu tenho e eu sei quanto ele vale hoje, tá certo? Então eu converto valores futuros para um valor presente. A dificuldade aqui, nós falamos na semana passada, a dificuldade aqui seria na taxa, tá? E tem aqui a chamada abordagem do custo, que aqui ele fala o seguinte, ó, reflete o valor que seria exigido atualmente para substituir a capacidade do serviço de um ativo. Custo de substituição. Então, imagina o seguinte, você tem um bem lá na sua casa,
tá? E você doou para uma entidade sem fins lucrativos, certo? Então, não é uma relação comercial entre duas empresas. Quando você doa esse bem, a entidade que está recebendo esse bem, como é que ela vai fazer para medir, para registrar aquele bem no ativo dela? Como é que ela faz? Entenderam? Vocês estão doando um bem que está na casa de vocês, nem estou falando na empresa, porque na empresa ainda você tem uma referência. Primeiro exemplo, você tem um bem na sua casa e você vai doar isso para uma entidade sem fins lucrativos. Como que a entidade apuraria ou registraria aquele ativo no imobilizado dela, por exemplo? Como é que vocês acham que aconteceria? Vocês sabem? Já pensaram nisso, não? Alguma coisa com doação, né? Oi? Algum lançamento com doação. Então, ela vai lançar lá a receita de doação, só que é um ativo imobilizado, certo? Por exemplo, vamos supor que você está pegando um imobilizado e está doando lá. E para ela vai ser imobilizado. Como que ela registra isso no imobilizado? E qual o valor dessa receita de doação? Professor, o valor original da entrada? Não, você não tem. Vamos supor. Ó, tô olhando para você, você tem uma TV pendurada atrás de você aí, certo? Tá bom. Certo. Você vai pegar essa sua TV e vai doar para uma instituição lá da Bola de Neve. Veja, você está falando de um bem que está na sua casa. Ele não está registrado na sua contabilidade. Percebe? Então você não tem uma referência de um valor contábil. Agora, você doou para uma instituição. Como é que a igreja lá vai reconhecer esse ativo lá? Não tem referência, você entendeu? Não tem referência. Vai pegar valor de mercado? Então, primeiro, ela vai falar assim, ó, ela vai reconhecer pelo valor justo. Certo? Agora, valor de mercado, mas a TV é antiga. Não, então, exato. Mas quando você faz a doação, quando ela for reconhecer, ela tem que levar em consideração o ativo, as condições atuais do mercado. Então tem que levar as características do ativo. É uma TV antiga, não sei o quê, mas funciona. Então vai servir como ativo. Perfeito. Ela vai usar essas abordagens aqui, ó, que a gente está vendo. Então, ela fala aqui, ó, preços e outras informações geradas por transações de mercado envolvendo ativos ou passivos idênticos ou comparáveis. Como é que você... Se ela consegue pegar no valor no mercado. Então, mas vamos lá, perfeito, concordo com você. É o caso do veículo que você vendeu, certo? Sim. Agora, como é que a igreja ela vai reconhecer um ativo que não é uma compra e venda, não se trata de uma situação de compra e venda. O caso do seu carro era uma situação de compra e venda, mas aqui nós estamos falando de uma situação de doação de uma TV usada. Como é que ela vai fazer? Ela vai perguntar a outras igrejas. Vocês já receberam aí TVs doadas? Qual o valor que vocês reconheceram? Não. Percebeu? Sim. Então, esse caso dificulta você fazer a comparação. O caso do carro, não. O caso do carro é mais fácil. Tá claro? Então, vejam que essa abordagem não seria a melhor. Agora, eu posso usar a abordagem da receita. Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, eu vou pegar aqui o fluxo de caixa que essa TV vai gerar lá para a igreja, certo? Trazer a valor, descontar, trazer a valor presente e ver qual seria o meu valor justo. Consigo fazer isso? Quanto que aquela TV vai gerar de receita para a igreja lá? Percebe? Ó, então eu não consigo usar essa abordagem. Vocês estão percebendo como é que usa as abordagens aí? Bom, mas eu consigo saber se eu, igreja, certo? For lá comprar uma TV deste modelo, nesse estado, se eu for lá aí num cara que revende TV, numa loja de manutenção de TV, eu sei quanto eu pagaria por essa TV. Eu não consigo saber? Sim. Então, neste caso, eu estou usando a abordagem do custo, ou seja, a abordagem que eu gastaria para repor esse bem. Pessoal, acho que essa explicação ficou bem legal, porque deu para entender bem as três abordagens aí, né? Ó, hoje eu estou aprendendo muito sobre valor justo. Vocês não têm ideia o quanto eu estou aprendendo hoje sobre valor justo. E eu estou falando sério, tá? Hoje Deus está me abençoando com valor justo, tá? Tá claro, pessoal, esses conceitos aí? Dúvidas? Sim. Perfeito. Então vamos adiante.
Pessoal, aliás, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. São 11h54. A gente não vai conseguir finalizar a norma como um todo, tá? Espera aí. Oh, meu Deus, espera um pouquinho. Vamos lá, vocês estão me vendo aqui, né? Ó, são 11h54. Então, nós estamos falando aqui, ó. Vamos lá, nós estamos falando aqui dessas abordagens. Vamos ver quanto a gente tem para frente, ó. Abordagem, aqui ele vai falando dos inputs, tá? Hierarquia do valor justo e as divulgações, tá? Vocês querem que eu finalize aqui, pessoal? A gente finaliza na aula que vem esse pedacinho. Porque falta 6 minutos. Senão a gente vai extrapolar o horário. Eu acho que vai ter que ficar para a próxima de novo. Pode deixar para outra aula. Porque o senhor vai explicar um tópico mais aí no máximo. Só, exatamente, é pouquinha coisa, pouquinha coisa. Eu não lembro qual o tópico da próxima aula, mas a gente entra, finaliza e começa o próximo tópico. Tá? Fica com a qualidade maior, né? Vocês é que sabem, eu prefiro, particularmente eu prefiro. Vocês preferem assim? Aí a gente... Porque o próximo aqui já é... Pode ser na próxima. Isso, então sábado que vem, pessoal, a gente finaliza esse pedacinho que falta, tá? Falta só um pedacinho, então a gente finaliza. Eu vou até anotar aqui, pra gente não esquecer, tá? Finalizar. Aí vocês me lembram também, tá? E aí a gente já entra no próximo tópico. Tá bom, pessoal? Fechou. Então, até aqui, dúvidas, certezas? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. A Lilian e a Janaína e a Daiane, eu vou incluir no grupo lá, o Eduardo já está no grupo, porque quando eu mandar o link, eu mando por lá o link, enfim. E vocês também têm aí o meu WhatsApp pessoal, vocês podem me mandar mensagem se vocês quiserem, tá? Os vídeos, você vai postar quando? Então, eu estou acabando de converter. Marta, eu vou fazer uma força-tarefa esse fim de semana para, no máximo, segunda, postar todos. Porque ele demora... Olha. Eu já falei semana passada e não fiz. Mas agora eu não tenho como fugir disso, né? Porque a Lilian, deixa eu te perguntar. Aliás, pessoal, eu só vou parar de gravar aqui, né? Então, tudo bem, pessoal? Finalizamos aqui a nossa aula. Estou finalizando a gravação, mas vou falar